Na última semana, a saúde da atriz e humorista Cláudia Rodrigues voltou a virar notícia em todo o país depois de sua internação após um surto de esclerose múltipla, doença com a qual ela convive desde 2006. Bom, para falar sobre esta doença, esclerose múltipla, eu vou abrir conexão agora com o Dr. Benny Schmidt, chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, que é da Universidade Federal de São Paulo. Dr. Benny, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Para nós é uma honra o senhor, com toda essa carga de conhecimento, colocar à disposição aqui dos nossos ouvintes da Rádio Guarujá Estadão, para que a gente fique mais, então, atualizado e sabendo como lidar com situações semelhantes à de Cláudia Rodrigues. Mas começamos, então, falando sobre, sucintamente, naturalmente, sobre esclerose múltipla. Que doença é essa? É uma doença difícil, porque ela é uma doença que cursa com uma fraqueza muscular, que é um dos principais sintomas, a forma mais frequente é a remitente recorrente, que é caracterizada pelos surtos, de desmielinização. A mielina é como se fosse um fio de telefone, é aquela capinha preta que envolve o fio e que aumenta a transmissão do impulso elétrico, Uhum. Então, nessa doença a gente tem um descapamento, perde a capa, os nervos, os prolongamentos dos neurônios perdem a sua capinha e quando eles não se regeneram, eles acabam fazendo uma gliose, que no cérebro não tem fibrose, como na pele, por exemplo. E é uma doença que, dependendo de onde esteja essa placa de desmielinização, a gente pode ter sintomas mais variados possíveis, Sim. Então, pois não. Existe só um tipo de esclerose? A reação física do corpo humano é sempre igual em qualquer circunstância que se apresenta essa doença? É exatamente o contrário, Salvador. Ela é sempre individual. Aliás, a medicina, um dos grandes pecados da medicina é tratar as pessoas de maneira igual, sendo que não existe uma pessoa igual a outra, não é verdade? Sim. Mas as formas clássicas da literatura, que são as duas principais, a remitente e recorrente, e a forma primariamente progressiva, elas resumem 90 e poucos % dos casos atualmente, de 2,5 milhões a 3 milhões de pacientes em todo o mundo acometidos. É uma doença que dá mais em temperaturas frias, na região europeia, onde o sol aparece pouco. E é uma doença autoimune, Salvador. Sim. Autoimune. O que significa que a própria pessoa que faz a doença. Quer dizer, as células de defesa do nosso corpo, em vez de defender contra os micro-organismos, eles atacam a mielina. Mas esses micro-organismos, eles surgem de fora do ar, de alguma coisa? É transmissível essa doença? Tem alguma coisa a ver com isso? Não, a doença não é transmissível de maneira alguma, Sim. Toda doença autoimune, ela depende da pessoa. Da pessoa. Por Mas isso ela que pode captar alguma forma externa de desenvolvimento nela? A forma externa, Salvador, na minha opinião, durante todos esses anos, ano passado eu completei 40 anos lecionando medicina. Que maravilha. Aqui em São Paulo. Que maravilha. Eu acho que o grande segredo da esclerose múltipla ainda não se realizou. Eu acho que a indústria farmacêutica se esforçou bastante para criar medicamentos de última geração, mas eu acho que o principal na esclerose múltipla é tratar do indivíduo isoladamente e com um terapeuta cognitivo que conheça a vida do seu doente. Sim. Por exemplo, essa menina, qual é o nome dessa menina? Cláudia Rodrigues. Que eu não assisto televisão. Sim. Cláudia Rodrigues.
minha opinião, hein? Opinião pessoal. Primeira coisa, eu iria conversar com os familiares, com a mãe, com o pai, irmãos, filhos, se ela tem ou não. Primeiro para saber quem ela é. Depois saber o que aconteceu na vida dela. Quais são as coisas ruins que ela vivenciou. Porque, eu repito, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. Ela pode ser despertada por questões emocionais? Ela pode não. Na minha opinião, ela só é despertada por questões emocionais. Ah, é? A causa é emocional. Então a gente tem que tratar, tem que devolver a alegria de viver, a felicidade para o paciente. Eu só acredito na cura da doença, ou em estacionar a doença, ou resgatar as funções como a marcha, a visão, por exemplo, que muitas vezes a gente já fez aqui, através do indivíduo resgatar a alegria de viver. Porque enquanto ela não resolver seus problemas íntimos, eu não acredito que a indústria farmacêutica seja capaz hoje em dia de fazer muita coisa por esses doentes. É que hoje na medicina, as pessoas acham que a saúde, sabe, Salvador, Sim. se compra na farmácia, né? E a saúde existe é muito um isso. Estilo de viver, né? E já na civilização grega as pessoas sabiam muito bem que quem ama não adoece, não é verdade? Que coisa, né? Eu acho que esse é o grande pecado nos profissionais, na minha opinião, hein? Uma Sim. opinião pessoal, é muito importante. Eu que sou o chefe aqui da neuromuscular, da Unifesp, é muito importante que as pessoas saibam que uma coisa é a opinião pessoal, Certo. outra coisa é a opinião da literatura. Aqui eu estou emitindo minha opinião pessoal. Os pacientes que eu reabilito, né, os pacientes da minha equipe, nós damos uma atenção muito especial para o lado humano e a gente tem um índice de reabilitação incrível, que nos enche de orgulho, né? A neuromuscular tem o maior arquivo de patologia muscular do mundo, Salvador. Sim. E... Bom, eu estou conversando aqui com o Dr. Benny Schmidt, que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Escola Paulista de Medicina, que é da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Bom, e nós estamos falando sobre esclerose múltipla. Eu acho que está sendo bastante esclarecedora a nossa conversa, doutor Benny. Agora, o senhor fala que há uma reabilitação. Esse número de reabilitados é normal nessas patologias? Porque me parece, ao menos do que alguns casos que a gente tem de conhecimento, né, de algumas pessoas próximas ou pessoas próximas de amigos que sofrem alguma coisa parecida, né? São pessoas que não tiveram reabilitação. Então, pois é, Salvador. Por que casos pode, Salvador? Casos não pode? Por que, Salvador? Porque eu repito, eu acho que a medicina se engana com esses pacientes. Olha, eu vou deixar aos teus rádio ouvintes. Sim. Eu não posso citar nomes, obviamente, mas eu estive há uns 15 anos atrás jantando com um dos maiores, um dos donos de um dos maiores medicamentos mais vendidos para esclerose múltipla do mundo. Veja bem, era Sim. o proprietário da empresa, da indústria farmacêutica, né? Certo. E ele me disse no jantar que ele não acreditava no seu medicamento. Que coisa. E disse para mim, mas Benny, é o medicamento que eu mais vendo no mundo, da minha empresa. Então, isso é para deixar claro para o rádio ouvinte que essa frase é mágica, viu, Salvador? O senhor está dizendo algo... A saúde não se compra na farmácia. Todo paciente com esclerose múltipla precisa se tratar, ter um apoio psicológico. São pessoas que têm um problema na alma, no espírito, chame do que você quiser. Sim. Mas são pessoas que não estão bem consigo mesmas. Mas em que ponto da doença, depois que ela desperta, que ela pode retornar à normalidade? Varia muito, né? Mas se a gente conseguir curar essa ferida, né? Curar essa ferida emocional,
Na minha experiência, na experiência pessoal, nós temos muito sucesso tratando de esclerose múltipla. Que coisa impressionante. Foram muitos pacientes que voltaram a andar, foram alguns pacientes que recuperaram a visão, foram muitos pacientes que voltaram a ter a alegria de viver. Agora, é bom que se diga, Salvador, para o rádio ouvinte, que existem pacientes que não querem melhorar. Né? Sim. A esclerose múltipla é uma doença incrível, eu aprendi muito com ela. Quando eu fiz um trabalho com biópsia muscular em esclerose múltipla, eu percebi que tinham pacientes que gostavam de estar doentes. Isso acontece na medicina, viu? Sim. Então, esses pacientes que gostam de ficar doentes, que vivem a doença, logicamente que eles não são reabilitáveis, né? Sim. Porque eles gostam da doença. Agora, isso não acontece, a maior parte das pessoas quer recuperar a qualidade de vida. A vida é sagrada, a vida é um gesto sagrado e a gente tem que ter, a gente não pode ir contra a vontade divina ou a da natureza, né? Para aqueles agnósticos que Doutor Beni, então o senhor, quando faz um tratamento de pessoas com esse problema na saúde, o senhor utiliza o trabalho da psicologia ou da psiquiatria? Ele é o mais importante de tudo. Ah, é? Ele é o mais importante. Eu uso os terapeutas cognitivos e os psicólogos e eu participo pessoalmente, né? Você tem que dizer para o doente, meu amor, minha querida, porque a doença é mais frequente em mulheres, né? Sim. Você vai me contar aquilo que está te incomodando na vida. Você me diz o que está incomodando na vida. E aí a gente utiliza um psicólogo, um terapeuta, porque nem todas as manchas emocionais são irreversíveis, né? Certo. O ser humano precisa aprender a perdoar. Você sabe, Salvador, que perdoar deixa a gente tão leve na vida. E a vingança que é o primeiro gesto que o ser humano tem, acaba deixando as pessoas pesadas. É verdade, O ser humano precisa aprender mais a perdoar, né? É verdade. E às vezes a perdoar a si mesmo. Eu acho que esse é um caminho inteligentíssimo para se tratar de pacientes com esclerose múltipla. Aliás, o senhor está falando de algo, por exemplo, essa da questão do perdoar a si próprio, né? E muitas leituras que a gente faz, dos mais diversos autores, quando se trata dessa leitura, por exemplo, na área de autoajuda, a famosa autoajuda, os mais, que a gente nota, os mais sérios dos autores, sempre trabalham a ideia de que você tem que se achar um merecedor. Se você tem problema, arrume esse problema em cima. Porque muitas pessoas se autocondenam, né? É verdade. Ô Salvador, vamos diferenciar bem aqui, que a gente tem que ser bem acadêmico, Sim, né, Salvador? Eu estou falando como professor, né? Eu ilustrei, eu só ilustrei, né? Lógico. Mas eu sei que não tem nada a ver. Autoajuda não tem nada a ver com a neurologia da escola Paulista. Certo, eu sei perfeitamente, apenas ilustrei. Muito pelo contrário, porque a gente que trabalha com reabilitação, um dos principais cuidados que a gente tem que ter é não iludir o seu paciente. Né? Então, com todo respeito a todas as religiões, a todas as crenças, nós temos, na nossa profissão, a gente tem que ser academicamente correto. Perfeitamente. Então, ajudar a pessoa a ganhar a alegria de viver tem que ser de uma maneira saudável, né? Sim. Se ela acreditar em Deus, muito bem. Se ela for uma pessoa agnóstica, muito bem também. Mas a vida não deixa de ser sagrada para nenhuma dessas duas eventualidades. Certo. Né? E a vida, eu não sei a sua idade, né, Salvador, mas a vida é uma luta contínua, né? Eu sou um lutador de 61. A gente tem que lutar, Salvador. A vida é uma luta e essas pacientes, essa menina que eu não conheço a história, me desculpe, ela tem que entender que só depende dela. Não depende da indústria farmacêutica, só dependeria dela, né? Ela ganhar e recuperar e resgatar
algumas coisas que ela perdeu, e às vezes resgata quase tudo, viu, Salvador? Sim. Eu tenho pacientes de esclerose múltipla que a gente pode dizer que eles estão curados, né? Certo. Porque eles não têm mais sintomas, né? Doutor Beni, para nós encerrarmos então a nossa conversa, que eu estou gostando muito, ficaríamos aqui muito tempo conversando, que o senhor tem muito conteúdo para nos oferecer, mas o tempo aqui é tão escasso nesses momentos. Mas eu gostaria então de que o senhor conversasse um minuto com os familiares de pessoas que neste momento estão enfrentando em sua casa esse tipo de problema, alguém com esse tipo de patologia. Eu vou deixar uma mensagem então, Salvador, que é a seguinte: a todos os familiares de pessoas com esclerose múltipla, que a reabilitação sempre dependeu e sempre dependerá do ambiente familiar. A família é a melhor maneira de a gente cursar a vida, né? E a família pode ajudar muito as pessoas doentes, dando amor, carinho, compreensão, perdoando os nossos erros, né? Isso ajudaria muito essas crianças, esses jovens ou esses jovens adultos a viver melhor. Muito bem. Dr. Beni Schmidt, que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular e professor lá da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, muito obrigado por nos atender, trazer esses esclarecimentos a respeito da esclerose múltipla. Eu tenho certeza que com essa nossa conversa tão curta, mas que o senhor ajudou muita gente que está nos acompanhando, mesmo quem não tem o problema. Mesmo que não tenha o problema, com certeza ficaram muito felizes de ouvir essas suas informações, esses seus esclarecimentos. Portanto, muito obrigado. Eu agradeço, Salvador, e que vocês aí tenham um ótimo dia. Igualmente, felicidade, doutor. Até qualquer dia.